Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Gálatas 4, de 1 a 7. O texto sagrado diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Algumas palavras que a gente pode considerar como palavras-chave nesse texto que nós lemos. Eu destacaria aqui algumas delas. A primeira é a expressão filhos. A segunda, uma consequência da primeira, é a palavra herdeiros. Mas eu gostaria de chamar também a sua atenção para a expressão até o tempo determinado. Eu creio que ela também é uma expressão-chave. E no versículo 3, ele começa dizendo: assim também nós. Isso nos mostra que o que ele está apresentando estabelece ou define um paralelo. Os estudiosos ficam discutindo se o que Paulo está abordando era apenas um costume ou se era lei no Império Romano. Para mim não importa se era um costume ou era uma lei. Aquilo era comum naqueles dias e ele toma isso como um paralelo espiritual de algo importante para nós, para a igreja de Jesus. Então ele começa dizendo no versículo 1 e 2, que o filho, ainda que seja na condição de herdeiro, dono de tudo, senhor de tudo, ele permanece na casa e não difere em nada de um escravo. Em outras palavras, ele não pode usufruir do privilégio da sua posição. E o texto diz que ele vai permanecer sem nenhuma distinção de um escravo qualquer, até o tempo determinado pelo pai. A razão do pai não querer que a herança seja transferida para o filho prematuramente, quando ele ainda é criança, é porque ele não tem maturidade para administrar. Então, pela falta de maturidade, o pai estabelece ele debaixo do cuidado de tutores, de curadores. A NVI usou o termo guardiães e administradores, que a gente conhece e usa melhor no dia a dia. Ele vai ficar debaixo desse cuidado, dessa atenção, desse treinamento, dessa supervisão, até que o tempo se cumpra, onde haja maturidade para se entrar na herança. E quando ele diz assim também nós podemos definir aqui dois paralelos. O primeiro, se a gente estivesse tentando fazer aqui a exegese mais profunda no sentido teológico, é dizer que o período da lei era um período onde nós não tínhamos a capacidade de viver a plenitude, mas Jesus veio para nos introduzir nesse novo tempo, onde a herança pode ser vivida de forma completa. Esse é um dos sentidos claramente apontado por Paulo. Mas, mesmo tendo vindo esse período onde Jesus nos levou a esse lugar de nos tornarmos filhos, de sairmos debaixo da lei, a realidade ou o paralelo de que nós, como filhos, temos uma herança extraordinária, mas a herança não poderá ser desfrutada antes que a gente alcance a maturidade, ainda é um fato. E sabe, eu acredito que Deus quer fazer algo extraordinário e Ele fará algo extraordinário nessa terra. Eu creio que Deus tem planos ousados, planos grandiosos para a sua igreja brasileira. Por favor, diga amém. Agora, nós precisamos entender uma verdade importante. Nós não vamos entrar na plenitude do que Deus tem para nós sem que a gente entenda e pratique, alcance algumas chaves. E uma delas se chama maturidade. Há um tempo atrás eu li e fui muito abençoado por um livro. Esse livro é uma
publicação de um dos professores do Carisma, o Seminário Teológico Carisma, lá da Igreja Batista da Lagoinha, é do Drummond Lacerda. Ele dá aula sobre maturidade cristã lá no seminário, e ele condensou a sua matéria num livro, e ele deu o título ao livro de Fora do Alcance das Crianças. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Eu gostei tanto do livro, um dos melhores livros sobre maturidade cristã que eu tive contato até hoje, que eu entrei em contato com ele e falei: meu amigo, eu quero te ajudar a espalhar essa mensagem. Eu estou esperando que a transportadora entregue isso a tempo, amanhã cedo, para eu realmente recomendar para vocês aqui, conseguir colocar na mão daqueles que se interessarem, um livro abençoado. Nesse livro, ele basicamente, embora não trabalhe dentro desse texto, ele está trabalhando o mesmo conceito. A frase fora do alcance das crianças, ou mantenha fora do alcance das crianças, você já deve ter lido em alguma caixa de medicamento. E a razão pela qual vem aquela advertência não é porque o medicamento ou o remédio seja em si algo ruim. Na verdade, se eu te perguntar se o medicamento é bom ou ruim, depende do ângulo que a gente vai avaliar. Na mão do adulto, que vai saber trabalhar a devida dosagem, nós vamos dizer algo bom. Pode reverter uma condição de enfermidade, pode levá-lo à cura, pode levar à sua restauração. Mas na mão de criança que não sabe administrar, ele pode se tornar letal. A verdade é que o remédio não é bom ou ruim em si mesmo. Se ele será bom ou ruim, tem muito a ver com a maturidade de quem vai administrar. E nós precisamos entender que no plano espiritual não é diferente. Eu louvo a Deus porque uma revolução vem acontecendo na igreja. Há 500 anos atrás, no movimento da reforma protestante, voltou a se pregar a salvação pela fé e não por obras. E nós começamos a dar os primeiros passos no resgate de uma das coisas mais essenciais da vida cristã, que é a fé. Mas a fé não é apenas para a salvação. Na verdade, a Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: sem fé nenhum de nós vai receber nada de Deus. E eu considero o entendimento, o ensino e a prática da fé uma das coisas mais importantes que a igreja pode ter. No entanto, nas últimas décadas, nós tivemos uma enxurrada, uma restauração do ensino da fé, dos princípios da fé, e na minha vida é uma das coisas que mais me marcaram. Mas eu creio que nós saímos de um extremo, onde a gente talvez não entendia e não praticava a fé, e começamos a ir para um outro extremo. Qual é o outro extremo? É acreditar que só a fé vai resolver tudo que a gente precisa. E eu quero te dizer, isso também não é verdade. Eu não quero de forma alguma diminuir a importância que a fé tem. Mas há vários textos bíblicos que nos mostram a necessidade de algo mais além da fé. Por exemplo, Hebreus 6,12 fala daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Então é importante ter fé? Mas é igualmente importante ter perseverança no uso da fé. Tiago fala de uma fé que é acompanhada de obras. Nós não vamos jogar a fé fora, mas também não vamos trabalhar com ela isolada das obras. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento a diligência. E ele começa a falar de algumas coisas importantes que têm que ser acrescentadas à fé. Em outras palavras, ele está dizendo que você precisa mais do que fé. Algumas outras coisas têm que acompanhar a fé. Eu diria que a fé é uma espécie de locomotiva, mas tem um monte de vagão para ser puxado junto com ela. E aí ele diz lá na frente: porque se em vós houverem e abundarem essas coisas que vão ser acrescentadas à fé, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo: você não chega lá só com fé. Sem fé você não vai a lugar nenhum, mas você precisa mais do que fé. E algo que eu tenho entendido, querido, é que nós precisamos ir além de acreditar que nós vamos romper. Nós precisamos da fé para romper? É claro que sim. Mas nós precisamos entender que há algumas coisas que precisam acompanhar essa fé para o rompimento, a fé para o crescimento. E uma delas é a maturidade. Se a maturidade não se manifestar na nossa vida, nós não vamos conseguir entrar na plenitude do que Deus tem para nós. E é disso que o apóstolo Paulo está falando quando ele escreve aos Gálatas. E é lógico que eu quero valorizar aqui o acesso à herança, a maturidade como um acesso à herança. Mas para que eu valorize o acesso à herança, eu vou pedir permissão de gastar um tempinho primeiro, valorizando a herança. Porque se a gente não entender o quão importante é a herança,
a gente também não vai valorizar o caminho para ela. Porque a palavra herança, para a maioria de nós, não significa muita coisa. A maioria, e quando eu falo maioria, não é só 50% mais um, aquela coisa de dar quórum para a Assembleia. É a maioria esmagadora de nós, os brasileiros. Herança é uma palavra que a gente sabe que existe, mas na prática a maioria de nós não teve. Eu sou grato a Deus pelo bom depósito que meu pai fez na minha vida, na minha fé, na minha educação, nos meus valores. Mas dizer que o velhinho deixou dinheiro quando foi embora, seria faltar com a verdade, para não dizer mentir. O legado financeiro não foi aquelas coisas, não. Papai deixou um terreno que ainda estava parcelado e um carrinho daqueles que não era bem um carro do ano. A maioria de nós não recebeu uma herança significativa e não conhece alguém que recebeu uma herança, financeiramente falando, significativa. Para nós, essa coisa de uma herança daquelas milionária, bilionária, é coisa de filme, e olhe lá. Então, porque acaba não sendo parte da nossa cultura, a gente não consegue mensurar quando Deus fala de uma herança extraordinária que Ele tem para nós. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos apresenta uma visão tremenda e extraordinária de uma herança que Deus tem para nós, os seus filhos. E essa é a hora que você fala amém. Vamos falar um pouquinho dessa herança. Existe o ditado aí na nossa nação de que todo mundo é filho de Deus, e a gente sabe que isso não é verdade. João capítulo 1, versículos 11 e 12 diz que Ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Se foram feitos, é porque antes não era. E só tem um jeito de se tornar filho de Deus. É quando eu e você nos convertemos a Cristo, é quando cremos nele, é quando fazemos dele nosso Senhor e Salvador. Agora, a partir desse momento, quando somos feitos filhos, Paulo está dizendo que nós também nos tornamos herdeiros. Aliás, Gálatas 4:7 fala de ser filho e de ser herdeiro, mas Romanos 8, que está falando basicamente a mesma verdade de Gálatas 4, dá um detalhe. Romanos 8:17, se for rápido de endereço, abra lá. Ele dá um detalhe que Gálatas 4:7 não dá. Ele diz o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Em outras palavras, se você quer saber o quanto você é herdeiro de Deus, é só descobrir o quanto Jesus é, porque você é herdeiro juntamente com Ele. Em outras palavras, você é tão herdeiro do que Deus tem, como o próprio Jesus é. Irmão, quando você começa a pensar nessa perspectiva, é algo revolucionário, é algo extraordinário. Nós não estamos falando de uma herança qualquer, nós não estamos falando de uma herança pequena, minguada, nós estamos falando de uma herança, na verdade, imensurável. Em 1 Coríntios 3:22, Paulo diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Mas na cabeça de alguns de nós, esse tudo é vosso parece frase de efeito, parece retórica. Olha o que o texto diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Pergunta: Cristo é mais ou menos ou completamente de Deus? Ok. Nós somos mais ou menos ou completamente de Cristo? Se olhar pelo nível da rendição, alguns diriam mais ou menos. Se olhar pelo direito de redenção e compra, nós somos totalmente dele. Agora, se Cristo é totalmente Deus, se nós somos totalmente de Cristo, quando Paulo está dizendo antes, tudo é vosso, ele está sendo literal ou não está? Ele está sendo literal. Porque tudo aquilo que pertence ao Pai, pertence a mim, pertence a você, tudo é vosso. É a declaração da palavra de Deus. Irmão, não posso olhar para isso e dizer, não, a herança não é lá essas coisas. No entanto, muita gente está vivendo a teologia, que eu quero tomar emprestado uma frase que eu vi de um pastor muitos anos atrás. Está vivendo a teologia do cabrito. O que é a teologia do cabrito? Lucas capítulo 15, nós temos a parábola do filho pródigo, mas aquela parábola não é só de um filho. Aquela parábola conta a história de um pai e de cada um dos filhos. E normalmente a gente foca só o pródigo, mas tem um ensino importante sobre o irmão mais velho. O irmão mais velho foi o último que chegou no dia daquela festa do trabalho. Os servos já tinham voltado, o irmão mais velho foi o que chegou depois. Quando ele chega e vê aquela festa toda, ele se dirige a algum dos servos e diz, o que é que está pegando? O que é que está rolando? Alguém diz, não, seu irmão voltou e seu pai matou o bezerro cevado. E ele, em vez de entrar para a festa, ficou emburrado.
O pai saiu para ver o que está acontecendo. O que foi, meu filho, que você não quer entrar? E o menino lá está cheio de queixa e reclamação. Ele olha para o pai e diz: eu tenho te servido todos esses anos. Eu estou aqui ralando, dedicado. E o senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com meus amigos. Esse seu filho. Porque quando a coisa está feia dentro de casa, o nível de parentesco some. Não é mais meu irmão, agora é o seu filho. Esse seu filho que gastou dinheiro com as prostitutas, que dissipou a herança forte, e o senhor dá para ele: ô bezerro cevado, isso sim que é churrascada. O pai olha para o filho e diz: meu filho, se fosse um bom paulista da capital, diria: não estou entendendo. O pai olha para ele e diz: meu filho, tudo o que é meu é seu. O pai está dizendo basicamente: cabeção, quando foi que você precisou de eu te dar um dos cabritos? Todos esses rebanhos, tudo que é meu, sempre foi seu. Você poderia ter pegado cabrito a hora que quisesse, poderia ter feito churrasco com seus amigos a hora que quisesse. Tudo o que é meu é seu. Mas sabe qual é a teologia do cabrito, irmão? A gente não entende herança, a gente não se apropria da herança, e a gente ainda fica resmungando que o Deus que nos fez herdeiro parece não está dando aquilo que a gente quer. Quando na verdade Ele está olhando e dizendo para mim e para você: não estou entendendo. Como é que você não está entendendo que a herança é sua? Agora, quando eu fico pensando nessa herança, uma das coisas que me deixa assim mais empolgado, fascinado. E outro dia alguém, antes de entrar nisso, alguém me disse: não, pastor, esse negócio de herança é quando a gente chegar no céu. Eu falei: quem foi que te disse? Em 1 de João 3,2, a Bíblia diz: agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Irmão, para pensar nisso. Não foi revelado o que é que a gente vai ser depois. Em outras palavras, a Bíblia está dando a entender que vai ter um upgrade, uma atualização. Que de filho a gente vai para alguma coisa a mais. Outro dia o irmão falou: pastor, acho que nós vamos ser a 4ª pessoa da Trindade. Eu falei: menos. Mas a Bíblia está dizendo: nós somos filho agora, depois não foi revelado. Irmão, se eu sou filho agora e não foi revelado o que é depois, para quando é herança? Eu não vou negar que tem uma herança eterna. Mas, irmão, parte dessa herança já não só poderia, ela deveria estar sendo desfrutada desde já. Quem está entendendo, diga amém. Mas o que mais me deixa empolgado quando eu falo de herança é quando eu penso naquele episódio de Mateus capítulo 15. A Bíblia diz que Jesus é abordado por uma mulher que um dos evangelhos classifica como Ciro-fenícia, o outro chama de cananeia. As duas expressões indicam que ela era uma gentia e que ela não era parte dos filhos de Israel. Essa mulher chega para Jesus e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia diz o seguinte, você pode olhar lá depois, Mateus 15. E Jesus não lhe respondeu palavra. Falando na linguagem da minha filha adolescente, Jesus deixou a mulher no vácuo. Não respondeu palavra. Deixa ela falando, ignora e continua. Essa mulher que era dessas teimosas e persistente de fé, ela, em vez de se dar por vencida, ela levanta o volume de voz e começa a gritar: Jesus, filho de Davi! Agora vai gritando, andando atrás: tem misericórdia de mim! A hora que ela começou a gritaria, os discípulos correm em Jesus e dizem: se o senhor não vai atender a mulher, dispensa, manda ela embora. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Ou atende, ou faz essa mulher sumir daqui, porque está ficando ruim para nós. O senhor está ignorando ela, o senhor não atende, ela continua gritando. Não dá para o senhor continuar ignorando, porque agora todo mundo vai ver que o senhor está ignorando ela. Ou atende ou dispensa. Quando eles param para ter aquela reunião de cúpula para discutir o que fazer com a mulher oportunista vem, entra, se prostra diante de Jesus, o adora. E pela 3ª vez ela insiste: tem misericórdia de mim. E aí Jesus tenta explicar para ela as coisas. E diz: mulher, Mateus 15, 26, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Outro dia alguém me perguntou: pastor, Jesus chamou a mulher de cadela, foi isso? Falei: não. O termo cão, ele é mais pejorativo, mais negativo do que positivo na Bíblia. Não deis aos cães o que é santo, de fora ficarão os cães. Mas essa palavra cachorrinho fala de um animal de estimação, daquele que era bem-quisto, querido na casa. Jesus está tentando mostrar algo a essa mulher, e eu vou tentar resumir para a gente não se prolongar muito nisso aqui, mas nós precisamos entender os desdobramentos da revelação no plano e no propósito de Deus.
Por exemplo, Paulo em Romanos fala da salvação para todo o que crê, porque a salvação é para todo o que crê e ponto final, ok? Mas logo depois de dizer que Deus tem salvação para todo o que crê, ele diz primeiro do judeu, depois do gentil. Então Deus não faz acepção de pessoas, a salvação é para todo mundo, a fé ainda é a porta de entrada, mas havia uma ordem. Na revelação do plano e do propósito de Deus, por conta de uma aliança que Deus firmou com Abraão, os judeus tinham direito a receber aquilo primeiro. Foi isso que João diz, veio para o que era seu. Os seus não receberam? Ok. Um novo desdobramento incluiu o resto de nós. Seríamos incluídos no plano de Deus desde o início. Seríamos os primeiros? Não. Jesus, em Mateus 10, quando envia os discípulos, ele diz, não parem em aldeia de samaritano, não cumprimenta gentil pelo meio do caminho, porque vocês estão sendo enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Prioridade no plano de Deus. O próprio Jesus não saía dos termos de Israel. Então ele vira para essa mulher e diz, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. O que ele estava dizendo? Você, a semelhança de um cachorrinho na casa, é bem quisto, é aceito, é querido, só não é parte da família. Há uns 12, quase 13 anos atrás, em Curitiba pelo menos, não sei aqui, era febre, acho que o Odilon lembra disso, colocar adesivo de família na parte de trás do carro. Então punha lá a figura do papai, da mamãe, dependendo da quantidade de filho, cada um montava o seu adesivo. No meu carro tinha lá a figura do pai, da mãe, representando eu e a Kelly, um menino e uma menina, que são meus dois filhos, Israel e Alice. Mas meus filhos começaram a campanha em casa para querer botar um adesivo de um cachorrinho. Dizia, papai, tem o nosso cachorro que é da família. Eu dizia, o cachorro não é da família. Pai, ele mora com a gente, ele é parte da família. Eu dizia, ele mora aqui, ele é bem quisto pela maioria de nós, não todos, mas ele não é parte da família. E a gente pensa no assunto que deu discussão. Um dia eu peguei um deles chamando o cachorro e botou o sobrenome Subirá. Falei, aí não, pode parar com esse negócio. Aí um dia a discussão ficou acalorada lá em casa. Eu ensinei meus filhos a ser bons argumentadores. E aí eles queriam, porque queriam, naquele dia, estavam dispostos a me convencer que o cachorro era parte da família. Eu falei, gente, vamos deixar quem entende de tudo no universo decidir. Vamos ouvir a opinião de Deus na Bíblia. Aí peguei esse texto. Quando Jesus diz, não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu falei, Jesus colocou os filhos e os cachorrinhos em posição distinta. Eles olharam para mim e falaram assim, apelou, hein? Mas o cachorrinho nunca entrou no adesivo da família. Então, basicamente, o Jesus está dizendo o seguinte, mulher, não dá para pôr os cachorrinhos e os filhos no mesmo adesivo. Vocês não estão na mesma posição. O que ele está dizendo? Os judeus, pela aliança com Abraão, nesse momento, são os filhos que têm direito. Você entra na casa, transita na casa, você anda aqui no nosso meio, você está nos termos, no território de Israel, é benquista, é aceita, é até celebrada. Não significa que você está na mesma posição. A mulher entendeu o recado. Ela não tenta dizer para Jesus, não é assim. Ela entrou na ilustração de Jesus. Aí diz, pois bem, eu concordo com o senhor. Mas o senhor há de convir que os filhos não estão aproveitando tudo que o senhor está dando. E os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Sabe o que ela disse? Eu não quero usurpar essa ordem pré-estabelecida que o Senhor definiu. Mas cá entre nós, já que os filhos não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando, e que os cachorrinhos podem pegar as rebarbas e o que está sobrando, me deixa pegar as rebarbas do que eles estão desperdiçando. Jesus olha para essa mulher e diz, mulher, grande é a sua fé. A Bíblia diz, na mesma hora a filha dela foi liberta. Agora, irmão, presta atenção. Se já tem cura e libertação para a sua casa quando você come das migalhas, o que é que não está à sua disposição quando você entendeu o que é sentar à mesa, quando você entendeu o que é o direito dos filhos? Sabe, tem algo muito maior do que a gente até agora conseguiu sonhar ou dimensionar. Mas sabe qual é o problema? Nós estamos tentando entrar nessa herança maior sem o ingrediente principal para chegar lá, chamado maturidade. E a Bíblia diz que o filho, enquanto menor, ele não difere em nada de um escravo. Eu olho para um monte de crente e penso, esse é igual a qualquer escravo do mundo. Está parecidinho, não difere. Não está podendo receber muita distinção do pai, está nivelado com qualquer outro que não é filho. A pergunta é, como é que nós podemos mudar isso? Somente entendendo que há uma maturidade requerida. Quem está entendendo, diga amém.
E se nós entendemos que a maturidade é uma chave, é um acesso, e se nós entendemos o quão extraordinária é a herança, então, ao valorizarmos a herança, talvez a gente valorize um pouquinho mais o caminho para ela. E é desse caminho que eu quero falar. Outro dia um irmão falou para mim: pastor, eu estava lendo um artigo que a maioria, 90 e tantos %, no mundo todo, inclusive os países de primeiro mundo, 90 e tantos % das pessoas que ganham na loteria, em no máximo um ano, já dissiparam tudo aquilo que ganharam. Ele olhou para mim e falou: essa é uma das maiores provas que o dinheiro é amaldiçoado. Falei: irmão, deixa eu te dizer algo. Não quero te contrariar e nem fazer apologia à loteria. Não tire o que eu vou falar do contexto. Eu falei: mas a maior parte das pessoas que herdou uma grande fortuna sem ter jogado na loteria, também dissipa isso num prazo curto. Ele falou: o que o senhor quer dizer? Eu falei: o que eu quero dizer é que às vezes a gente está espiritualizando uma maldição de um alto dinheiro ganho e a gente não entende algo que é simples e prático. Há gerações que constroem um império financeiro com muita luta e dedicação, e quando a herança é transmitida, a próxima geração dissipa tudo. Isso não é só por questões espirituais ou de maldição. A maior parte das vezes é porque aqueles que receberam a grande herança não tinham maturidade para administrar aquilo. E esse paralelo, querido, ele aparece na Bíblia. O filho pródigo dissipou tudo, por quê? Só porque era um desmiolado qualquer? Nós precisamos entender que ele também não tinha a maturidade suficiente para lidar com aquilo que ele recebeu. E muitas vezes nós estamos querendo que Deus coloque nas nossas mãos uma grande herança, sem que a gente tenha maturidade para receber aquilo. Nós mudamos para Irati, que foi a cidade onde eu pastoreei antes de Curitiba. Curitiba eu já estou há 13 anos. Nós mudamos para Irati, minha filha Liz, ela tinha 1 ano e meio na época. Ela está completando 17 agora, mês que vem. Ela tinha 1 ano e meio. Ela não lembra quase nada de Guarapuava, a cidade onde nós estávamos antes, a não ser das visitas dela depois de crescido. Mas Irati é o lugar onde ela tem as primeiras lembranças mais fortes. Ela ficou lá de 1 ano e meio até os 4. Quando ela tinha 4 anos de idade, nós mudamos para Curitiba, plantar a igreja que atualmente eu lidero. Quando nós mudamos, eu diria assim que o choque foi razoavelmente grande. Nós saímos de uma cidade onde a zona urbana era 39 mil habitantes e fomos para uma metrópole de 2 milhões de habitantes. Eu lembro que alguns meses depois de termos mudado, uma irmã, que era lá de Irati, veio nos visitar e ela está perguntando para a Kelly: e aí, já adaptou na cidade grande? Como esse negócio de toda hora pega trânsito, tudo é longe, tudo é demorado? A Kelly falou: olha, tem a parte ruim, mas tem a parte boa. A cidade oferece muita coisa que a anterior não tinha, e elas estão conversando. Eu estou só prestando atenção na conversa. De repente essa irmã vira para a Alissa e diz: e você, Alissa, está gostando de Curitiba? E a Alissa de bate-pronto virou para ela e diz: gostando? Não, eu estou amando. Fiquei pensando, o que é que vem daí? Aí a irmã perguntou para ela: e por que você está amando Curitiba? Ela olhou e disse: porque aqui é assim de shopping. 4 anos de idade, irmão, para provar que já vem no DNA da mulher esse negócio de compra. Ela é empolgada porque a cidade onde a gente estava não tinha shopping, na verdade. E agora ela está num lugar, né, a gente diz que diversão de curitibano é shopping. E o que mais tem lá é shopping center. E ela empolgadíssima com isso. Quase 1 ano depois, quando ela estava perto de completar os 5, ela me solta outra pérola. Qual foi a pérola? Ela olha para minha esposa e diz: mãe, já estou orando por um marido rico. Minha mulher, ela tem uma filosofia: deixa que fale tudo o que está pensando. Não aborte a conversa no início. E ela ainda dá corda. Aí diz: filha, por quê? Minha filha olhou para aquela e disse: porque esse negócio de ir no shopping só olhar as coisas como você faz não é comigo. Não é para mim. Ela morre de vergonha hoje quando eu conto essa história. E eu digo: filha, o sinal de você ter vergonha quando ouve a história é prova de que você amadureceu. Mas qual era a coisa? Quando nós mudamos para Irati, eu mudei sem salário, levei mais 6 famílias. Irmão, eu queimei tudo que tinha, casa, carro, e durou pouco tempo. Nós baixamos o padrão de vida, nós entramos no modo econômico que a gente nem sabia que existia.
E quando mudamos para Curitiba, que ele estava naquele modo econômico. Às vezes até quando tinha recursos pensava, não dá para abusar. E essa era a fase que agora ali está olhando e diz, senhora, só olha o shopping e nunca compra. Os anos passaram e a nossa sorte mudou, graças a Deus. Um dia desses, foi ano passado, chamei minha esposa, falei, presta atenção. De acordo com a palavra de Deus, eu sou o cabeça do lar e eu mando nesse negócio. Eu vou te dar uma ordem diante de Deus, se você não obedecer, você está em rebeldia. Minha mulher ficou me olhando, nunca me viu falar assim. Ela disse, o que foi? Eu falei, vá gastar dinheiro, eu estou te mandando. Vá para o shopping, toma um banho de loja, faz uma loucura. E ela, não. Tem um contexto. Depois de anos se recusando a gastar. Eu falei, meu amor, aquela época era uma época onde houve a necessidade do sacrifício. Hoje nós estamos numa época onde você pode agir diferente. Eu quero que você gaste, eu estou te mandando gastar dinheiro. Ela diz, para não desobedecer você e Deus, como mulher submissa que sou, ela diz, deixa comigo. E ela pegou a mesma Lissa, que perto dos 5 anos, dizia que estava pedindo um marido rico. Mas ela não contou para a Lissa a história disso. Vamos sair com a mamãe. Entra em loja, sai de loja, pega uma coisa, pega outra. E começou a dar um desespero na Lissa. Mãe, você está bem? Mãe, o que está acontecendo? Ela nunca tinha visto a mãe fazer um negócio daquele. Mãe, o que está acontecendo? E aquele não falava nada. Quando chegamos em casa, ela disse, pai, o senhor precisa falar com a mãe. Ela enlouqueceu. Ela está gastando horrores. Aí eu contei a história para ela. Falei, o jogo virou, não foi? Antigamente ela só ia olhar as coisas e você queria o tal do marido rico, porque esse negócio de olhar não é com você, e agora que eu mando sua mãe gastar, você entrou em desespero. Aliás, ela já até mudou a oração dela de milionário para missionário. Não é um negócio... Agora deixa eu te dizer, mano, naquela época dos 4, 5 anos, se eu desse 5, 10 mil reais, não que eu tivesse para dar, mas se eu desse 5, 10 mil reais, a Lissa gastava na primeira ida no shopping. Ela entrava numa loja, acho que na época o que era moda, que estava bombando, era aquelas coisas da Hello Kitty. Ela entrava na loja, acho que ela comprava até a tiara da cabeça da vendedora. Então a pergunta é, eu daria mesmo se tivesse sobrando 5 ou 10 mil reais na mão daquela criança? Não. Hoje, com esse entendimento que ela tem, eu poderia confiar alguma coisa até maior a ela? Com certeza. Porque quando você encontra maturidade, você pode confiar um pouquinho mais. Quem está entendendo? Agora, deixa eu te dizer, querido, alguns de nós temos a mesma maturidade de uma garotinha de 4, 5 anos e estamos querendo que Deus encha a nossa mão de dinheiro, ou de poder, ou de autoridade, sem entender que o próprio Deus está olhando e dizer, é ruim, hein? Que eu vou botar esse negócio todo na sua mão. Nós precisamos entender, querido, que sem maturidade nós não temos estrutura para ir muito longe. A falta de maturidade nos leva a comprometer o que Deus tem para nós. Aliás, deixa eu te dizer algo. Eu acho que a igreja sofre mais na mão de líderes imaturos do que o que ela sofre ou sofreria com a falta de liderança. Paulo escreve a Timóteo e diz, não estabeleça um neófito. Está falando de estabelecer no episcopado, no governo, não só no ministério. A palavra neófito significa novo na fé. Normalmente o camarada vem à frente e entrega a vida a Jesus. A gente não olha para ele como quem nasceu de novo. E como diz Pedro, 1 de Pedro 2,2, ele diz, desejai como crianças recém-nascidas o puro leite espiritual, a fim de que vos seja dado crescimento para a salvação. Aquele cara pode ter uma cabeça boa, pode vir numa embalagem de um corpo já, minha mulher não gosta que eu falo velho, experiente, bem rodado. Ele pode ter experiências extraordinárias com administração, com gestão, com o que for. Paulo está dizendo a Timóteo, não adianta pegar essa criança espiritual e colocá-la numa posição ministerial. Ele pode ter maturidade para coisas naturais, mas ele ainda não tem maturidade espiritual. Agora, por que o Senhor está dizendo para não colocar gente nessa posição? E vamos olhar para um retrato, para um padrão que a gente encontra no livro de Atos.
Atos 3, nós vemos Paulo e Barnabé saindo para uma viagem missionária. Eles agora chegam numa cidade de gente pagã. O desafio, querido, de pregar o evangelho, de discipular é completamente diferente. Quando eles chegavam para um judeu, eles pegavam todas as profecias da Bíblia que o judeu já tinha e já acreditava. E falava que Jesus era o Messias que Deus, no qual todo mundo já acreditava, tinha prometido enviar. Quando o judeu convertia, eles não tinham que ensinar que idolatria é pecado, que moralidade é pecado. Isso tudo já era ponto comum. Agora, quando eles chegam no meio dos gentios e essa turma se converte, agora eles têm que dizer, ei, não pode idolatria. Mas todo o nosso conceito ligado à divindade sempre teve ídolo, mas agora não pode. Também não pode imoralidade. Mas espera aí, nossos sacerdotes se prostituem dentro dos templos, mas agora não pode. Irmão, o desafio não era só para ganhar. O desafio de discipular, tudo era muito maior. Agora, olha o que eles faziam. Eles juntavam os novos convertidos, ficavam apenas alguns meses no lugar, davam um gás naquele grupo, e agora dizia para eles, aguenta aí, que nós vamos para outra cidade pregar o evangelho. E quando eles saíam, não tinha liderança. Eles iam para outra cidade, faziam a mesma coisa, pregavam o evangelho, juntavam os discípulos, davam um gás. Com o tempo, eles passaram a ficar cada vez mais nas cidades. No início, não. Quando chega em Atos 19, Paulo fica 2 anos inteiros em Éfeso. No início, não. E eles vão de cidade em cidade. Atos 14 diz que depois de umas 4 cidades, eles dizem, agora vamos voltar para fortalecer os irmãos e para levantar os primeiros presbíteros. Isso significa o quê? Não tinha liderança estabelecida. Agora, como que eles saem e deixam uma igreja sem liderança? Porque me parece que eles acreditavam que é melhor não ter liderança do que ter liderança imatura. Agora, sabe qual é o nosso problema? É quando nós deixamos de valorizar a importância da maturidade e de trabalhar isso na vida das pessoas. A minha mensagem essa noite tem 2 propósitos. Um é provocar você para a sua maturidade. E outro é provocar você para trabalhar a maturidade na vida dos seus liderados. Sabe por quê, querido? Eu olho para um Diótrefes, 3 de João 1,9. João diz, Diótrefes não nos recebe. Irmão, pensa quem é um maluco que poderia ter a chance de receber o apóstolo João na sua igreja, mas diz, aqui João não prega. Quem é o doido que faz um negócio desse? Imagina o que é ter João por perto, irmão. João disse, se fossem registrados todos os milagres que Jesus operou, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Você imaginou quanta história João podia contar para nós, que não está nos evangelhos? Quanto milagre, quanta coisa que Jesus fez e falou. Irmão, eu queria ter uma conversa com o João, nem que fosse para escutar um dos podres de Pedro. Quem não ia querer ouvir? Imagina João dando um seminário de escatologia, contando as visões de Patmos, as revelações do Apocalipse. Agora, ele diz que Diótrefes, que eu tomei a liberdade de apelidar de Idiótrefes, e diz, Diótrefes não nos recebe. E se alguém da igreja receber um dos nossos, ele expulsa da igreja. João diz porque ele quer ter a primazia. Outra versão diz a preeminência. Em outras palavras, ninguém mais pode brilhar debaixo do holofote, só ele. Líderes imaturos têm causado mais dano à igreja do que a falta de liderança. Segundo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, Paulo diz, por causa da grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho na carne, para eu não encher a bola demais. Irmão, se Paulo, que era Paulo, com tudo que ele já tinha vivido e experimentado, ele podia se achar e ficar metido com a grandeza das suas revelações, a pergunta para mim e para você é, e nós? Um dia desse um pastor falou para mim, eu não aceito uma igreja sem a glória que tinha no Novo Testamento, eu não aceito, a gente tinha que estar ressuscitando morto todo dia. Eu falei, criatura, você já é insuportavelmente metido sem ressuscitar morto. Imagina você ressuscitando morto todo dia, o que é que você ia tornar? Como Deus pode nos confiar essas coisas que são parte da herança? Irmão, não vou dizer que eu também não penso que é exatamente o lugar onde Deus quer que a gente entre, mas nós já estamos tão metidos com pouca coisa. A pergunta é, onde é que nós vamos parar se a gente entrar nesse lugar sem estrutura? Eu aprendi essa lição bem cedo. Aos 18 anos de idade eu fui para o ministério integral, itinerante, mas integral. Aos 19 anos de idade eu já pregava em ginásios cheios. E acredito que o povo não me chamava pelo que eu tinha para falar naquela época. Aliás, graças a Deus, naquela época o povo não gravava tudo que nem hoje. Hoje qualquer igreja você entra, parece um Big Brother, câmera de todo lado filmando.
Sem contar que se bobear, às vezes tem alguém com o celular do lado e já está ao vivo e o negócio já foi para a nuvem, não tem mais volta. Aí eu fico pensando, quanta bobagem eu falei naquela época, eu dou graças a Deus que não está registrado, para eu não ter que ficar me explicando. Eu creio que eles me chamavam muito mais pela certeza de uma coisa: as curas e os milagres iam acontecer. E o ministério começou a bombar muito rápido. Em agosto de 1993, eu tive um acidente que bagunçou muito meu planejamento de vida e ministério. Mas foi 1 ano e 3 meses depois desse acidente que mudou a minha rota ministerial. Acabei deixando o itinerante, fui pastorear uma igreja local. Foi depois de 1 ano e 3 meses que Deus falou comigo, que Ele permitiu acontecer. Porque eu, nas minhas orações, eu dizia: Deus, tenho certeza que aquele acidente foi coisa do miserável do Satanás. Isso foi coisa do cão. Eu dizia para Deus: tem que ser coisa do cão. Eu só estou vivo por um milagre. O carro tinha acabado de trocar, não tinha feito seguro ainda, deu perda total. Roubaram minhas malas, tudo que eu tinha no carro, toda a minha mudança enquanto eu era socorrido. Foi traumático, não foi só a parte física, o tanto que eu me machuquei, eu tive traumatismo craniano, botei uns pinos de platino na mão, mas a situação toda, eu ficava pensando: Deus, você cuida do cão, não pode ser outra coisa, tem que ser cuida do Satanás. E nessa ocasião, no dia em que eu estava sendo ordenado, estabelecido no ministério, um dos pastores que hoje é parte da minha equipe, na época ele me mentoreava, a hora que ele botou a mão na minha cabeça para orar por mim, ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus. Ele viu o anjo como você está me vendo e ouviu como você está me ouvindo. O anjo falou, entre outras coisas, apontou o dedo para mim e falou: diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma intenção de Satanás contra a vida dele. Mas o anjo diz: diga para ele por que Deus o permitiu. O anjo diz: Satanás investiu contra ele porque queria pará-lo, porque o via como uma ameaça. Deus permitiu que a investida acontecesse, porque o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. O anjo diz: era uma questão de tempo, ele ia sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso pela falta de estrutura. O diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Irmão, não vou dizer que esse era o plano A. Se eu tivesse me deixado ser preparado melhor, não precisava ter acontecido. Durante o tempo que antecedeu aquele acidente, várias vezes o Espírito Santo falou comigo: para as viagens, eu quero que você vá pastorear a igreja local. Irmão, eu sou filho de pastor e eu não gostei do modelo do que eu vi na época. E eu tinha dito para Deus e o mundo que a última coisa que eu seria na vida era pastor. Então eu já cheguei no fim da linha. Eu não queria aquilo. Se eu tivesse ouvido Deus, o processo não precisaria ser tão doloroso. Mas uma coisa é certa, eu aprendi cedo uma lição: quando eu e você rompemos no ministério mais rápido do que a nossa capacidade de permitir ser trabalhado por Deus e ter estrutura, nós vamos bagunçar tudo. Deus quer nos confiar muito mais do que aquilo que nós estamos experimentando, mas a maioria de nós não se permite ser tratado e trabalhado como deveria para o nosso crescimento. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês, e junto com o exemplo, talvez vai vir um pouco de desabafo. Um dia desses, alguém falou para mim: pastor, e era alguém mais velho que eu: pastor, essa nova geração é muito mimada. Falei: eu vou concordar com você, mas a culpa é de quem? Quem mimou essa geração que nós estamos acusando de mimada agora? Eu falei: a escultura sai ruim, a culpa agora é da pedra, não é do escultor. Irmãos, a nossa mentalidade de família, ela está mudando muito depressa em pouco tempo, e nós não estamos percebendo o dano que isso vai trazer não só para a família, mas outros desdobramentos. Então deixa eu tentar explicar. Encontrei esses dias uma pessoa querida minha, só tem um filho, o filho já está um pouco crescido. Perguntei para ele: está pensando em ter algum outro filho? Você sabe que a vida é uma eterna cobrança. O cara é solteiro, a gente diz: quando é que vai namorar? Está namorando, quando é que vai noivar? Noiva, quando é que vai casar? Casa, a gente diz: quando é que vai ter filho? Tem o primeiro filho, quando é que vai ter o segundo? Se tiver o segundo, nós vamos perguntar quando é que vai ter o terceiro. Não para. Mas para não botar pressão do quando é, eu perguntei: você pensa em ter mais um filho? Ele olhou para mim de bate-pronto e respondeu: de jeito nenhum. Mas foi tão rápido. Eu falei: por que não? Ele olhou para mim e respondeu: é muito caro ter filho. O
que ele estava dizendo? Que o filho não vale a pena? Não, era justamente o oposto. Ele está dizendo, eu estou tão disposto a dar o melhor, e eu não consigo, com o melhor que eu quero dar, ter mais do que um. Porque senão já vou comprometer aquilo que eu quero dar. Então não era um pai que acha que o filho não merece. É alguém que acha que o filho merece tanto, que diz, eu tenho que parar por aqui, não dá nem para ter um segundo. Agora isso reflete o quê? Uma mentalidade que a nossa geração tem a respeito de como tratar os filhos. Qual era a mentalidade dos tempos bíblicos? O filho não era esse parasita que suga tudo da família e tem que ter tudo e todo mundo tem que trabalhar por ele. Nos dias bíblicos, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que enche dele só aljava. Deus está dizendo que ter um monte de filho era bênção. Mas na cabeça da maioria de nós hoje não é. Porque a gente pensa no que nós temos que fazer por eles. Quando a mentalidade bíblica é o que é que os filhos fariam pelos pais. Quando o texto diz, bem-aventurado o homem que enche dele só aljava, diz, não será envergonhado quando falar com seus inimigos à porta. O que é que a Bíblia está dizendo? Na hora de resolver a treta, quando surgisse um inimigo à porta e tinha aquele mundaréu de filho atrás, irmão, a conversa ganhava outro contorno. E a Bíblia está dizendo que a bênção de ter muito filho não é quanto o filho custava, é o que o filho acrescentava para a família. Numa época em que se vivia do cultivo da terra, quanto mais filho tinha, mais força de trabalho para colocar mais pão na mesa. Agora, naquela época se pensava, eu tenho filho porque o filho ajuda a acrescentar a família. Hoje a gente diz, eu não quero ter, porque a família é que trabalha para os filhos. Agora, como é que essa geração não vai ser mimada? Se a gente faz tudo por eles. Eu não vou muito longe, querido. Meu pai foi jogo duro. E eu sou grato a Deus hoje, não na época. Meus dois irmãos começaram a trabalhar com 12 anos de idade. Foram ser pacoteiro de supermercado, carregar caixa. Eu dizia para meu pai que eu tinha uma alma empreendedora, que eu não queria o trabalho pesado deles, não. E eu me dei bem. Eu sobrevivi até os 14, sem o tipo de emprego que eles tinham. E lá em casa eu era considerado vagabundo, porque não tinha o trabalho fixo até os 14 anos de idade. Mas, irmão, meu pai naquela época não teve condição de dar uma bicicleta para nós, os filhos. Mas eu montei a segunda melhor bike de freestyle que a gente tinha, não era nem só no bairro, era na região toda. Eu só perdia para um cara, que ele já era empregado por esse projeto do Senai, numa multinacional, ele já tinha mais de 18 anos de idade. Ele investia todo o salário dele na bike dele, cada parafuso da bicicleta dele era importado, eu não conseguia concorrer com ele. Mas do resto eu não perdia para ninguém. Agora, onde é que eu arrumava dinheiro? Eu tinha já minha alma empreendedora. Fazia pipa, vendia para os meninos do bairro mais próspero. Quando eles levantavam o pipa, eu ia lá, cortava com o cerol e aparava. Dava arrumada, vendia de novo, às vezes para o mesmo que perdeu. E tudo tinha regra, irmão, não era nada ilegal. Acima do poste era guerra, para baixo do poste não podia cortar. Então eu estava acima do poste, eu descia, cortava, parava, arrumava, vendia de novo. A mesma pipa eu vendia 4, 5 vezes. Eu peguei a época que ainda jogava bolinha de gude, rodava peão, rapelava os amigos. Aí os caras sem bolinha de gude, eu dizia, ao invés de comprar nova, eu te vendo pela metade do preço. Depois rapelava de novo, vendia de novo. Eu arrancava peão da roda e vendia o peão. Eu me virei e eu tinha um retorno melhor do que meus irmãos que trabalhavam o dia inteiro para meio salário mínimo. Só que um dia eu chego em casa, em 14, perto de 15 anos de idade, e eu entro, tem um amigo do meu pai na sala, ele diz, cumprimento seu chefe. Falei, meu o quê? Seu chefe. Arrumei um emprego para você, você começa amanhã. Irmão, me lembro até hoje. Era quarta-feira, meu pai arrumou para eu começar na quinta. Eu falei, não podia ser na segunda? Podia me deixar despedir o fim de semana? Eu falei, quanto é que eu vou ganhar? Ele falou, é tanto. Eu falei, pai, o senhor sabe que não compensa. Eu faço mais do que isso com meus rolos. Meu pai olhou para mim e falou, não se trata de dinheiro. Você tem que aprender a ser homem. Você tem que aprender a ter horário, ter chefe, prestar conta. E tem mais daqui para frente, o salário não é mais seu. Vai tirar o dízimo que a parte de Deus vai ficar só com esse tiquinho e o resto você vai botar em casa. Eu olhei para ele e falei, mas você não precisa. Ele falou, não sou eu que preciso, é você que precisa mudar a sua atitude. Família não é um lugar onde a gente fica servindo os filhos parasitas, não. Família é um lugar onde todo mundo ajuda a construir e você vai ajudar a construir junto. Mas nós estamos falando de uma geração atrás.
Uma geração só, mas nós já mudamos tudo. Agora o que acontece? Nós temos um moleque de 30 anos jogando videogame dentro de casa e não quer sair. Porque os pais fazem tudo, não vale a pena encarar a vida do lado de fora. E nós precisamos mudar essa atitude, quem está entendendo? Irmão, o sogro do meu filho está aqui, ó. Sabe que o que eu vou falar é verdade. Meu filho começou a falar em casamento cedo e nós demos todo o apoio. Porque não foi só ele que apaixonou pela filha do Eibe, foi a família toda, por anos. E eu falei, filho, eu te dou o maior apoio, mas o negócio é o seguinte, se você quer casar, você tem que virar homem depressa. Você não teve tempo para amadurecer. Então, se você quer adiantar isso, eu te dou apoio. Mas você vai ter que ir para a estufa, nós vamos ter que te amadurecer depressa. Tu me entende a estufa? Lembra da fruta verde que botava na estufa para amadurecer mais depressa? Alguns eram o fogão, né? Abacate, banana, rolava no jornal. Eu falei, você vai ter que ir para a estufa. Eu falei, para você entender melhor, porque você não é a geração da estufa, eu falei, é mais ou menos que nem aquele filme que você viu do Tropa de Elite. Eu batendo na sua cara e dizendo, 02, pede para sair. Eu falei, você vai aguentar o tranco? Ele falou, vou. Eu falei, você tem certeza? Sim. Ele ganhou uma bolsa de estudos, estava indo morar fora do país. E eu chamei ele e falei, ó, vem cá. Você ganhou a bolsa de estudo, isso significa que você não paga o estudo. Mas morar custa, viver custa. O salário que você ganha pelo trabalho que você vai fazer à distância, não dá nem pro cheiro. Esse mantenedor que Deus te deu, um camarada que a gente nem conhecia, um ano antes dele ir, falou, ó, Deus mandou investir no seu filho. Esse cara falou para mim, Deus me disse, seu filho vai ser grande no reino, que é para investir nele. E todo mês esse cara botava R$1.000 na vida de Israel, já um ano antes. Eu falei, guarda esse dinheiro, você não gasta para outra coisa. Eu falei, nem juntando o que você ganha e o milão que o cara está te dando é suficiente. Eu vou ter que te dar uma ajuda, o que eu vou fazer com prazer. Mas eu só posso te dar tanto. Sabe o que isso significa? Você tem que pegar lá o seu custo de vida, somar o seu ganho, o mantenedor e o meu, e você tem que passar o mês com aquilo. Eu falei, a primeira coisa que você vai ter que aprender é orçamento, é responsabilidade. Eu falei, então presta atenção, porque você sabe quando seu pai fala, isso é que nem a lei dos reis da Média e da Pérsia, é decreto irrevogável. Se você gastar esse dinheiro antes de terminar o mês, eu não vou te mandar dinheiro, eu vou deixar você se lascar. Você está me entendendo? Tô. Você sabe que eu falo, não volto atrás. Sei, pai. Faça o orçamento. Falei, não me importa como você quer administrar o orçamento. Talvez você queira pegar o que você tem para investir em comida, dividir por 30 e dizer, todo dia eu gasto tanto. Falei, eu já preferiria passar 4, 5 dias comendo menos do que o tanto e 2 dias de forra. Lavar a alma. Como você vai fazer é problema seu. Mas não me ligue antes de virar o mês. Combinado? Combinado. Primeiro mês tudo certo, segundo mês tudo certo. Terceiro mês, a gente falava todo dia. Mas a conversa, faltava 3 dias para terminar o mês. A conversa começou mais ou menos assim. Então, pai, mas você não precisa nem ser profeta para saber o que vem depois do então, pai. Eu falei, então o quê? Ele falou, será que o senhor não podia me mandar o dinheiro? Eu falei, não, acabou o mês ainda. Ele falou, mas só falta 3 dias. Eu falei, mas não acabou. Ele falou, não, pai, é que eu dei uma bobeira aqui no orçamento e meu dinheiro acabou. Eu falei, o problema é seu. O que nós combinamos? Ele falou, não, pai, eu sei que nós combinamos, mas só esse mês. Eu falei, não, eu não vou te mandar o dinheiro. Ele falou, pai, o senhor não está entendendo. Eu não tenho o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu não almocei. Eu não tenho o que comer, eu não tenho pão de correr. Eu falei, jejua. Irmão, diante de Deus, é lógico que não falei para a mãe do menino, porque eu não sou louco. Ele, do outro lado, falou, pai, você está de brincadeira? Eu falei, não. Você não foi aí para buscar Deus? Não está 4 horas por dia na casa de oração? Eu falei, você já fez pelo menos 2 ou 3 jejum desses de 3 dias na água e não morreu? Jejua. E se você não aguentar se mexer, fica deitado na casa de oração até terminar os 3 dias. Eu não vou te mandar o dinheiro. E não mandei. Por quê, irmão? Se eu socorro no primeiro mês, vai folgar todo mês. Quem é que mima essas crianças? É a gente. Falei, eu me recuso. Eu falei, nessa hora, você vai achar
que eu não estou bem das ideias, você vai achar que eu estou sendo duro demais com você, mas daqui a um tempo você me agradece. Esperei passar os 3 dias, mandei o dinheiro, depois que ele comeu, estava bem, fui ter uma conversa com a dona Kelly. Falei, meu amor, esse seu filho é uma bênção. Você acredita que ele fez um jejum de 3 dias na água? Ela, que... Palavras dela, que bênção. Falei, tá certo que eu cooperei. Ela falou, você é um pai incentivador. Falei, dessa vez foi mais do que incentivo. Eu fui parcelando a notícia. Por quê, irmão? Um mês antes eu cheguei um dia em casa e minha mulher ela não estava nem alegre e nem triste. Tem dia que é difícil definir o humor das mulheres. Mas ela não estava alegre, mas não estava triste. Mas também não é uma coisa neutra, porque é um pouco de cada um junto. Eu entrei e falei, amor, tá tudo bem? Tá. Certeza? Sim. Tá, não. Não, tá tudo bem. Eu falei, amor, você pode não estar triste, mas você não está feliz. Eu conheço minha mulher, ela é sorridente o tempo todo. Falei, tem alguma coisa te incomodando? Não é nada. Eu falei, não sai daqui enquanto você não me falar. Ela disse, não, eu estou com um pouco de dó do Israel. Eu falei, dó do quê, criatura? Eu e você estudamos em colégio estadual, esses que a gente estudava e não aprendia. O menino está tendo uma vida que nós não temos. Exatamente do que você está com dó? Não, eu estava falando com ele hoje, e de repente ele falou, ai mãe, eu tenho uma saudade dessa fruteira cheia aí em casa. Aqui fruta é tão caro, não dá para comprar. Que dó do meu nenê. Eu falei, ele não é nenê, ele é maior de idade, está pensando em casar. Mas não adianta você atacar a mulher. Pensei, não é com você que eu tenho que discutir. Passei a mão no telefone, subi para o meu quarto, fechei a porta, chamei ele no WhatsApp. Ele, e aí pai, tudo bem? Falei, tudo bem, coisa nenhuma. Falei, a próxima vez que você chorar com a sua mãe que está faltando fruta para você comer, não vai faltar só fruta para você comer não. Eu falei, aprende uma coisa, moleque, você quer casar? Quero. Você quer ser homem? Quero. Não chora com mulher. Quer chorar? Chora comigo. Para a mulher você dá o ombro, você é coluna, você vai ser apoio. Qualquer choro que você tiver comigo, nunca mais chore com a sua mãe, não chore com a sua irmã e não chore com a sua esposa. Você está me entendendo? Tô. Falei, se você chorar de novo, não vai faltar só fruta. Uns meses passaram, um dia que ele diz, acho que Israel adaptou lá. Falei, por quê? Nunca mais reclamou de nenhuma comida. Agora, aonde eu estou tentando te ajudar a chegar? Maturidade, irmão, não vem só espontaneamente. Maturidade não vem só espontaneamente. Maturidade se provoca, se trabalha, se produz. Ninguém vai amadurecer sem tempo. Quando ele diz, não estabelece o neófito, não deu tempo, não tem. Ninguém fica maduro sem tempo. Aliás, Jesus comparou o reino espiritual com paralelos do natural. Ele diz, o reino de Deus semelhante a um homem, Marcos 4, 26 a 29, que plantou a semente na terra. Primeiro se planta, depois a semente germina, depois brota a terra fora, depois vem a espiga, depois vem o grão cheio na espiga, mas só quando estiver maduro é que se colhe. Não adianta plantar num dia e querer colher no outro. Quem está entendendo? Irmão, deixa eu te dizer, não existe um discipulado de resultado express. Você não investe em alguém numa semana, em um mês, e nem só em um ano, para estar colhendo os resultados que precisa. Ninguém vai amadurecer sem tempo. Agora, só o tempo garante? Também não. Hebreus 5,12 diz, vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, e vocês necessitam que de novo se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus. Ele está dizendo, vocês têm tantos anos de janela, e quando eu estar ensinando os outros, eu tenho que ensinar o beabá de novo. Então só o tempo resolve? Também não. Sem tempo não tem maturidade. Só o tempo produz maturidade? Também não. E nós precisamos ajudar aqueles que estão debaixo de nós a crescer. E sabe o que acontece, querido? Talvez a gente olhe para a geração dos nossos pais e a gente acha que eles foram muito duros. E a gente decidiu amolecer com a próxima geração. Só que deixa eu te dizer, irmão, nossos pais eram duros, nossos avós eram duros, nossos bisavós, tataravós, todos os nossos antepassados eram duros. E a humanidade sobreviveu até hoje. Você acha mesmo que você descobriu o grande plano para mudar tudo e melhorar o padrão de vida de todo mundo a partir de agora? Quando nós não damos
aos nossos filhos, naturais e espirituais, o desconforto que eles precisam passar. E nós decidimos poupá-los de um desconforto, nós vamos poupá-los do crescimento. Depois do jejum compulsório que meu filho fez, eu liguei para ele e falei, vamos aprender a segunda lição. A primeira é ser responsável. Falei, filho, eu não te socorri e eu não vou te socorrer de novo. Porque se eu te fizer isso logo, você folga. E eu quero que você aprenda. Aprendeu a lição? Aprendi, pai. Falei, a próxima lição. Se por um lado você tem que ser responsável, por outro, filho, eu quero que você seja um homem de fé. Eu falei, quanto milagre de provisão você viu na minha vida, de perto, crescendo dentro de casa? Ele falou, muito milagre, pai. Eu falei, agora, por que você acha que eu aprendi a receber esses milagres? Eu falei, a minha fé foi esticada. Eu passei por circunstâncias e Deus não me poupou delas para que eu crescesse. Eu falei, filho, eu te fiz fazer um jejum compulsório, mas eu já fiz também. Eu já jejuei, não é porque eu queria jejuar, é porque não tinha o que comer. Eu falei, eu já botei convidado que veio passar um tempo comigo em casa, para ser discipulado de perto, para jejuar 3 dias comigo. E mandei sua mãe visitar as pessoas da igreja com vocês junto, para ver se ganhava um pedaço de bolo. Ele falou, pai, eu nem sabia dessas coisas. Eu falei, porque um dia sua mãe assistiu um filme chamado A Vida é Bela. E o cara está no campo de concentração com o filho, faz tudo parecer uma piada. Ela falou, nós vamos lidar de um jeito que eles nunca entendam o que está acontecendo e acham que é uma festa. Eu falei, estou com você. Eles não têm que entender mesmo e não têm que sofrer com nada disso. Vão fazer disso uma festa, uma diversão. Eu falei, mas eu sei o que eu passei. Agora, filho, eu cresci com isso tudo. E se eu voltasse lá atrás e tivesse a chance de não passar, eu não escolheria isso não. Eu escolheria passar tudo de novo. E eu quero que você aprenda a depender de Deus. Eu não quero que você saia por aí falando do Deus do seu pai. Eu quero que você fale do seu Deus, que vai funcionar na sua vida como funcionou na vida do seu pai. Então, se numa próxima vez, por algum motivo, bagunçou o orçamento, antes de pensar em me ligar, até porque eu não vou te atender, não vou dar o que você quer, o que eu quero que você faça, vá orar, vá buscar Deus. 2 meses se passaram do jejum compulsório. Ele teve um problema no orçamento. Eu já até sabia que isso ia acontecer, porque eu sabia o que tinha acontecido ao longo do mês. E faltava 2 dias para o mês terminar, acabou o dinheiro. Dessa vez eu fiquei meio amolecido, porque eu sabia do imprevisto. Mas eu falei, Deus, é você e ele. Vou socorrer ele não. E dessa vez faltava só 2 dias. Ele falou, já jejuei 3, da outra 2 é mais fácil. E ele decidiu jejuar em vez de me falar, ele só contou depois. Mas disse que ele estava lá na casa de oração e de repente ele lembrou de eu falando, se faltar, filho, vá orar. Ele falou, Deus, eu não quero jejuar compulsório dessa vez não. Eu tenho feito vários para te buscar e para te honrar, mas não quero fazer por falta de opção. Eu quero conhecer o Deus do meu pai, que seja o meu Deus. Eu quero viver provisão. E ele começou a entrar naquilo, e orar por aquilo, e orar por aquilo. Ele foi entrando naquela oração. De repente o Espírito Santo falou com ele, vá para a cafeteria, seu café está pago. Ele saiu da casa de oração. Para resumir a história, o rapaz estava na frente dele na fila. Quando chegou no caixa, falou para o caixa, tudo que esse menino atrás de mim aqui pegar é por minha conta. Aí o Israel na hora, não, cara aqui. Eu falei, meu filho, tu na fila, duro, sem dinheiro, esperando algo acontecer. O cara disse, vai pagar, e você fala, que é isso? Ele falou, pai, eu acho que foi um pouco de orgulho e também de dó. Eu falei, como dó? Ele falou, não, o menino era um africano. Eu falei, o que isso tem a ver? Ele falou, pai, os africanos e os brasileiros disputam quem são os mais quebrados aqui na escola. Eu acho que de alguma forma pensei, se ele me abençoar, deve faltar para ele. E foi uma briga, o menino dizia, não, eu quero. Aí no fim ele falou, então só um café. O cara falou, não, você não veio aqui só para tomar um café. O que você gosta de comer? E o Israel não falava. Ele perguntou para o funcionário, falou, o que ele come quando vem aqui? O cara falou, ele gosta desse muffin. Então me dá isso aí. Pagou o café, pegou todo o troco, botou no bolso dele e falou, isso é o que Deus falou com você agora há pouco, quando você estava orando. Irmão, pensa no menino que a fé enlouqueceu. Mas ele surtou de fé. Ele teve umas 3 dessas antes de mudar de lá. Ele ficou só 1 ano lá. Quando chegou a hora de casar, falei, filho, estou te dando o maior embalo para você casar, mas preste atenção, eu não banco você. Eu amo você. Eu amo sua futura esposa, quase mais do que você. Mas eu não financio você. Então, você precisa saber exatamente com o que você pode contar e como que vai andar. Ele falou, pai, eu acho que a gente consegue viver dentro do nosso orçamento. Mas você me ensinou que eu posso ter algo mais em Deus. Não se preocupe comigo. Eu não vou te pedir dinheiro para nada. Ele voltou da lua de mel, me deu um telefonema, falou, pai, o pastor da igreja da Priscila me fez uma proposta.
Eu ser pastor dos jovens e adolescentes aqui, eu e ela. Ele disse que paga $30 mil por ano, é $2.500 por mês. Irmão, para quem vivia com menos de 1.500 por mês, tem um extra de 2.500, era para erguer a mão para o céu. Aí eu fiquei todo empolgado, falei, e aí, filho? Foi aí que eu falei para ele que eu só aceitava se fosse como voluntário. Pensa na dor de barriga. Eu falei, meu filho, você casou, você levou a filha do Eibe, não é de qualquer um, para dentro de casa, você tem que cuidar dessa menina. Ele falou, pai, o senhor me ensinou a depender de Deus. O senhor disse quando eu vim para a América que era para eu ter a mentalidade de abençoar, não de receber. Eu tenho uma convicção no meu coração que eu sei que é isso que Deus quer. Eu pensei, cria um monstro. Eu falei, sua mulher está aí perto, tá? Deixa eu falar com ela. Eu falei, Priscila, você está de acordo com essa decisão? Pai, de acordo, nada. É mais do que acordo. Nós estamos assim, parece que a gente ganhou na loteria. Nós estamos tão felizes. Eu pensei, bando de doido, vocês se merecem. A hora que eu peguei, eu falei, filho, você tem mesmo certeza? Ele falou, pai, quando eu dei o meu primeiro salário para Deus aí no Brasil, Ele já me honrou. O senhor imagina que eu dar o primeiro ano de sustento da minha família? Não tem como esse negócio não funcionar, pai. Deus está nisso, eu sei que direção do Espírito Santo. Eu falei, então Deus te abençoe, mas não me ligue pedindo dinheiro. Eu falei, o que é que o pastor falou? Ele falou, foi a mesma coisa que você. Você casou, você precisa. E o que é que você falou para ele? Eu falei para ele, o senhor vai ter a chance de ver de perto Deus cuidando de mim. Naquela semana, depois dessa conversa, ele botou um vídeo no canal dele no YouTube. O vídeo estourou, está 40 e tantos milhões de views, uma canção que ele colocou. O vídeo puxou o resto do canal dele. Resumindo, só de monetização do YouTube, fora os outros milagres que ele viu Deus fazer. Em menos de 10 meses, ele já tinha ganho o que seria o salário de um ano. Ele começou a ver milagre atrás de milagre. Um dia desse ele falou de um milagre que aconteceu na vida do pastor. E ele falou que o pastor começou a aplicar fé e crer, depois de ver tudo que estava acontecendo com ele. Ele falou, Israel, você despertou minha fé. Ele contou até um milagre dele. Agora em fevereiro ele me ligou e falou, pai, eu quero te agradecer. Aquela vez o senhor mandou eu jejuar, eu achei que o senhor tinha perdido o juízo. Eu falei, pai, não fiquei com raiva de você, mas eu fiquei bem confuso. Ele falou, a única coisa que me ajudou a não ir para o terreno da raiva foi pensar tudo o que o senhor tem sido ao longo da sua vida. E pensar, não, o que eu estou sentindo agora não é coerente com tudo que meu pai é. Eu preciso dar um tempo para tentar entender o que é que está na cabeça dele, o que é que ele quer. Mas ele falou, pai, foi uma crise. Eu sofri mais com a sua decisão de não mandar o dinheiro do que com a fome dos 3 dias de jejum. Mas ele falou, se o senhor não tivesse jogado duro comigo, eu não teria crescido, minha fé não teria rompido, eu não teria descoberto Deus que eu tenho descoberto, eu não teria vivido nada do que eu estou vivendo até hoje. Ele falou, quando o senhor decidiu não me poupar do desconforto, o senhor não me poupou da maturidade que ela viria. Na hora que ele falou isso no telefone, o Espírito Santo falou, eu quero que você comece a ensinar essas coisas. Sabe, irmão, um dia desses, eu estava num discipulado com um dos pastores de uma das nossas igrejas, e ele sem querer bateu o dedo numa mensagem do YouTube que um dos pastores que ele discipula mandou. Isso é quando cada um desespero de querer interromper aquele negócio, porque o áudio estava alto, eu estava ouvindo. E eu ouvi só a parte que eu precisava, até ele conseguir liquidar. O pastor estava falando para ele, pois é, fevereiro, o senhor sabe como é, pior mês do ano, é o repuxo de janeiro, nós não conseguimos pagar essas contas aqui, esse mês. Só estou passando assim para te reportar, para dar um feedback. E aí cortou a mensagem, eu só ouvi até aí. Ele falou, desculpa. Eu falei, não, foi muito bom ter ouvido isso. Eu falei, o mês que é bom, ele te dá feedback? Não. O mês que paga as contas, que tem dinheiro, ele te dá relatório? Não. Eu falei, só te dá relatório quando não fecha? Eu falei, ele não está te dando relatório. Ele está tentando sensibilizar você para ajudar ele. Eu estou te proibindo de ajudar ele. Deixa que se lasque. Ele olhou para mim assustado. Falei, você sabe que eu botei meu filho para jejuar. Você imagina o que é que eu vou fazer com vocês? Eu falei, esse cara nunca vai crescer enquanto você ficar mimando ele feito criança. Falei, ele quer ser autogovernável, que seja autossustentável. Ele quer tomar as decisões dele, deixa ele exercer a fé dele. Se ele acredita em direção de Deus para isso, Deus vai bancar ele. Se ele está errado, só tem um jeito de mostrar para ele que ele está errado e que ele está indo rápido demais. É mostrar que Deus não está com ele, que você não vai apoiá-lo nas loucuras dele. Falei, você não vai ajudá-lo.
Agora sabe o que acontece, querido? Nós somos parte de uma geração que acha que não se confronta filho, não se tira o conforto dos filhos. Em vez de ajudá-los, nós estamos estragando eles. Eu quero te desafiar a buscar não só a sua maturidade, mas ajudar a produzir maturidade na vida daqueles que você lidera. Quem está entendendo, diga amém. Meu Deus, que horas são? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Olha para cá um instante. Tiago capítulo 1, versículo 2. Irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passares por várias provações. Porque a provação produz perseverança, produz experiência. Agora deixa eu te dizer, porque nós mudamos a mentalidade como nós como pais criamos os filhos. Nós achamos que Deus tinha que tratar a gente da mesma forma como nós mimamos os filhos. E Deus não vai tratar de mim e de você do jeito que a gente está tentando jogar o jogo. Ele vai tratar usando os mesmos valores. E diz para a nação de Israel: eu trouxe vocês nas asas da águia. Irmão, você sabe quando é que o filhotinho vai para a asa da águia? Não é para um voo panorâmico, não é para diversão. É que chega uma hora, a águia vai lá, tira do ninho e diz: acabou o momento de eu cuidar e fazer tudo por você. Chegou a hora de você crescer, e no meio do voo ele pega a asa. A águia, a mãe pega a asa, dá uma sacudida e diz: te vira, aprenda a voar. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você está vindo do Egito para cá, era a asa da águia. Quando entrou na terra prometida, te vira. Tinha maná, irmão, até chegar na terra. O dia que chegou, acabou o maná. Tinha coluna de nuvem de dia e de fogo de noite, até chegar na terra prometida. Quando chegou, acabou. A Bíblia diz que naquela caminhada não envelheceram as roupas, nem as sandálias, mas quando chegou lá, acabou. Há um momento onde Deus diz: enquanto você não tinha o mínimo de maturidade, eu fazia tudo por você, mas agora eu vou forçar seu crescimento. Mas porque nós paramos de pensar assim na criação de filhos, a gente não entende que Deus pensa assim. E aí, quando vem aquele primeiro choque, a gente fica que nem meu filho ficou. Meu pai deve estar maluco, perdeu o juízo. Mas sabe o que ajudou ele? Mas espera aí, isso não condiz com o caráter do meu pai. Isso não condiz com o perfil que eu vi todos esses anos. E o menino para e fica pensando: ele tem que estar enxergando algo que eu não estou enxergando. Ele tem que estar vendo um lucro nisso onde eu só vejo prejuízo. E talvez lá na frente eu vou entender e agradecer ele. O que é a fé, querido? A fé não é diferente disso, ela se apoia no caráter de Deus. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz no que eu estou crendo, ele diz em quem. A fé se apoia numa pessoa, no caráter inquestionável de Deus. E quando Deus permite circunstâncias que vão roubar o seu conforto e gerar o seu desconforto, você precisa entender que se Ele te poupar do desconforto, Ele te poupa da maturidade. Um dia desse um pastor falou para mim: é muito difícil plantar em igreja, porque ninguém ajuda a gente. Eu falei: irmão, deixa eu te dizer, eu plantei um monte, ninguém nunca me ajudou. Ninguém nunca botou dinheiro, ninguém nunca fez nada por mim. Você parece acreditar que se alguém não ficar injetando em você, você não vai a lugar nenhum. Deixa eu te dizer, eu não vou ficar com dó de você chorar me engano. Ou você aprende a fazer a coisa direito e depender de Deus, ou você vai ficar ralando onde não deveria. Irmão, já fiz muita coisa por muita gente, mais do que deveria. Um dia o Senhor falou comigo: você está tentando fazer coisas pelas pessoas que eu não quero que você faça. Foi desconfortável para você, você quer poupá-los do desconforto, mas está poupando eles da maturidade. Eu quero te desafiar, querido, a mudar as coisas dentro da sua casa. O dia desse eu estava falando sobre isso na igreja. E o filho adolescente do pastor da igreja botou a mão na cabeça, tipo assim: não dê munição para o meu pai, que o negócio vai ficar ainda pior. É lógico que o que eu estou falando do meu filho tem um contexto. Ele ia casar em pouco tempo, tem algumas situações bem determinantes, que eu não vou dizer que você tem que imitar tudo, mas algo que eu e você precisamos entender.
é que a gente não produz crescimento sem jogar na fogueira. Pastor, o senhor faria sua filha jejuar os 3 dias? Não. Ela não tem que ser a provedora do lar, mas em outras coisas eu trataria ela um pouquinho mais duro, naquilo que diz respeito às funções que ela vai ter no futuro. Nossos cultos domésticos, se deixasse ali, se tomava conta de tudo. Quando a gente entrava na parte da oração, ela disse: pai, você ora por isso, mãe por isso. Eu falei: ei, quem foi para você, que disse para você que você manda aqui? Eu falei: filha, eu amo sua iniciativa, mas você tem que aprender um jeito certo. Tanto minha esposa como minha filha se inspiram muito numa frase que a Andréia, a esposa do Ei, fala muito. Eu sugiro. A Andréia tem uma liderança forte, a gente nunca vê ela impondo. Ela diz: eu sugiro. Eu falei: filha, dá uma sugestão, a gente vai abraçar a sua sugestão. Ela falou: pai, é um problema para você? Eu falei: não, filha, eu fico com orgulho quando eu vejo você liderando, mas eu não quero que seja um problema um dia para o seu marido, porque o dia que você casar, seu marido vai ser o cabeça do lar e não você. E você pode ser uma excelente ajudadora, mas não seja mandona. Então nesse assunto eu tenho que ser maduro com ela. Acho que todo mundo já entendeu, né? Alguns de vocês estão sofrendo nesse momento as dores do crescimento. Alguns de vocês estão com essa sensação: pastor, aquele ninho estava tão bom, eu saí dar um rolê na asa do pai e ele me jogou no meio do caminho. Porque sabe, querido, não importa o quanto você já cresceu em muita coisa, ainda tem áreas que eu e você precisamos crescer. Ainda tem áreas que eu e você precisamos amadurecer. E se a gente não amadurecer, nós jamais vamos poder entrar naquela herança. Há uma herança extraordinária nos aguardando, mas há uma maturidade requerida. E a maturidade não virá só com o tempo, ela tem que ser forçada, produzida.